Antes de você sair do vídeo, por favor, dê o seu like e se inscreva no canal. Se você assiste o nosso vídeo, você não dá o like, o YouTube entende que você não gostou do vídeo. Então, vai naquela mãozinha, o joinha, e clica lá e dá um sinal que você estará ajudando o canal a crescer. Se inscreva e envie esse vídeo para 5 irmãos, para que nós todos possamos ser abençoados, e ajude a evangelizar se inscrevendo no canal, orando com o pastor Arantes. Um beijo no coração. Ouça agora a palavra amiga com o pastor Arantes. Jesus, na verdade, era a palavra de Deus encarnada. Era a palavra de Deus enviada. O próprio Deus enviou a sua palavra, enviou a sua voz, enviou neste momento que Deus enviou Jesus, estava dizendo: eu estou enviando para vocês a minha palavra. Jesus, na verdade, é a palavra de Deus. É Deus encarnado. É Deus na forma de carne. E através de Jesus Cristo, Deus se manifestou no meio dos homens. Porque Deus não poderia se manifestar apenas como Espírito de Deus, como manifestou a Moisés lá no Monte Horebe, como manifestou a Elias através da carruagem de fogo, como manifestou no passado Abraão debaixo do carvalho de Mamre. Ele apareceu na forma humana com 2 anjos. Deus decidiu se manifestar. Deus decidiu habitar no meio dos homens. E Deus, quando tomou essa decisão, ele disse: enviarei o meu filho, enviarei a minha palavra, e enviarei o meu ungido, e enviarei o Salvador do mundo. A minha palavra salvará esse mundo. E no princípio, quer dizer, lá no início, Jesus já era e é o verbo de Deus, já era e é a palavra de Deus viva. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então veja, lá no início da história da humanidade, lá no início do início do início do início da história, no princípio da história, Deus estava presente. E no princípio era o verbo era Jesus, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então Jesus estava com Deus, e Jesus é o próprio Deus encarnado. Ah, mas eu não posso entender isso. Eu sei, mas a palavra de Deus diz que pela fé nós o aceitamos. Lá no princípio o verbo estava com Deus, e o verbo era o próprio Deus. Ele estava no princípio com Deus. Em outras palavras, Jesus não veio de Cuiabá. Jesus não veio da Bahia, nem de Minas Gerais. Jesus não veio da Europa, dos Estados Unidos. Jesus não veio do Japão. Não. Jesus veio do céu. Ele desceu do céu. Ele mesmo disse: eu vim do meu Pai que está no céu. O meu Pai que está no céu, Ele me enviou a vós. O próprio Jesus declarou isso abertamente para quem quisesse ouvi-lo. Aceitando ou não, crendo ou não, Jesus declarou abertamente: eu sou Deus. Eu estava no reino de meu Pai. Eu estava no reino de meu Pai. Eu estava no reino de meu Pai. Eu estava com o Pai. Ele disse isso com bastante clareza. Eu estava com o meu Pai. Eu vim de Deus e volto para Deus. Ele disse várias vezes: eu vim de meu Pai
o meu Pai me enviou e eu voltarei para ele de onde vim. Mas, e todas essas coisas que existem no mundo? O capítulo 1 de João, no verso 3, fala: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Na criação do mundo, o próprio Deus, através da palavra dele, do Espírito Santo, da boca de Jesus, e por meio dele, ele fez o mundo, fez tudo que está aqui, diante dos nossos olhos. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Quando ele foi criar o mundo, ele disse... Quando ele foi criar o homem, ele falou, olha, façamos o homem. Ele não disse, eu faço, ou faça você. Ele disse, façamos nós, façamos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam ali presentes. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Você e eu, querido, querida. Eu e você somos a imagem de Deus. Nós parecemos com Deus. A imagem de Deus está em nós e nós estamos na imagem de Deus. Assim como Jesus está na imagem de Deus e Deus na imagem de Jesus. É uma coisa só. Eu e você somos parte, somos semelhança, somos parecidos na imagem dele. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A vida de Deus estava e está em Jesus. E quem está em Jesus está em Deus. E quem está em Jesus está em Deus. E quem recebe Jesus recebe a Deus. Quem nega Jesus nega a Deus. Quem crê em Jesus crê em Deus. Quem aceita Jesus aceita Deus. Quem nega Jesus nega Deus. E quem crê em Jesus, crê em Deus. Não se pode crer em Deus sem crer em Jesus. Não se pode crer em Deus sem crer em Jesus. E é por intermédio dele. Não é por intermédio de João, de José, de Antônio, de Benedito, de Maria. Não é através de João, de Antônio, de Carlos. Não. É através de Jesus. É o único nome autorizado pelo Espírito Santo para salvar a humanidade. Ninguém mais tem esse poder. Ninguém. E certa vez apresentaram um paralítico e eles estavam ali em volta dele, olhando para ele, perguntando, mas esse aí, quem pecou? Foi ele, o pai dele, foi ele? Quem? Não, isso é para manifestar a glória de Deus. Eles perguntaram, mas Jesus virou para aquela pessoa doente e falou assim, olha, eu sou Jesus e eu digo, seus pecados estão perdoados. Aquilo aí foi uma pancada nos fariseus. Eles ficaram desesperados e falaram, mas como você pode perdoar pecado? Por acaso você é Deus? Ele disse, olha, para que vocês creiam que eu sou Deus, para que vocês acreditem que eu sou Deus. Imagina Jesus falando isso. Imagina um homem de carne e osso falando isso. Olha, para vocês acreditarem que eu sou Deus, eu estou perdoando os pecados deles. Mas para vocês acreditarem em mim que eu sou Deus, além de perdoar o pecado, eu digo a esse paralítico, a esse doente, levanta e anda.
ele imediatamente levantou e saiu andando. O povo ficou apavorado, mas como pode ser isso? Ele falou para o paralítico, levanta e anda. O paralítico levantou e saiu andando. Como é que é isso? Ele falou, olha, para que vocês creiam que eu sou Deus, eu sou Jesus, o Filho de Deus, e para que vocês creiam que eu posso perdoar pecado, eu digo ao paralítico, levanta e anda. O paralítico levantou, pegou a cama, jogou nas costas e foi embora andando, caminhando. Ficaram todos assustados. Porque Jesus curou aquela pessoa. Homem nenhum pode curar outro. Você me disse, mas homem nenhum pode curar outro. Concordo com você, homem nenhum pode curar outro. Mas Jesus não é apenas homem. Jesus é o Verbo encarnado. Jesus estava no princípio com Deus e ele era Deus e ele é Deus. No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Olha o que está dizendo a palavra de Deus. A vida estava nele. Você ouviu a palavra amiga do pastor Arantes. Um beijo no coração e até o próximo, tá bom? Deus te abençoe. Antes de você sair do vídeo, por favor, dê o seu like e se inscreva no canal. Se você assiste o nosso vídeo, você não dá o like, o YouTube entende que você não gostou do vídeo. Então, vai naquela mãozinha, o joinha, e clica lá e dá um sinal que você estará ajudando o canal a crescer. Se inscreva e envie esse vídeo para 5 irmãos, para que nós todos possamos ser abençoados, e ajude a evangelizar se inscrevendo no canal Orando com o Pastor Arantes. Um beijo no coração.